A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, e versículo de número 13 ao 17, que vai nos dizer assim: Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que a prosperidade na história de Isaque começou a incomodar. Muitas vezes Deus, ele vai escolher nos abençoar. Muitas vezes Deus, ele vai escolher nos prosperar. E isso vai incomodar a muitas pessoas. Muitas vezes portas se fecharão na nossa vida por causa da bênção de Deus. Sabia disso? Pois é. Porque muitas vezes pensamos que as bênçãos de Deus é só para abrir portas na nossa vida, no nosso caminho, na nossa história. Mas não é sempre assim. Aqui nós vemos na história de Isaque que a prosperidade começou a incomodar. A prosperidade fez com que a inveja se despertasse no coração dos filisteus. Tem pessoas que estão olhando para você com inveja. E não estão suportando ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Por intermédio da tua história, a prosperidade é grande, as bênçãos de Deus é grande. Aonde tu bota a mão, prospera. Aonde tu bota a mão é abençoado. E Deus está dizendo para você, porque a minha bênção está na tua vida. A bênção de Deus estava na história de Isaque, na vida dele. A bênção de Deus não estava, irmãos, naquela terra, mas estava na vida de Isaque. Tem lugares que prosperam por causa da sua presença, porque Deus escolheu você, porque Deus está na tua vida. Tem situações que só estão sendo abençoadas aí porque você está na Baiacandaracandaráia. E o Senhor está dizendo para você: a bênção que eu tenho na tua história, na tua vida, está causando inveja. Tem pessoas querendo te parar, usurpar o teu lugar, tentando te destruir, mas o Senhor, Ele é contigo. E quem achar que vai ficar no teu lugar e vai ser abençoado, vai ser abençoada com aquilo que é teu, está enganada, está enganado. A bênção de Deus estava sobre Isaque. Então, aonde Isaque estivesse, independente da terra, independente do lugar, ele prosperaria. Não se apegue a pessoas, a lugares de rejeição. Aonde Deus te plantar, o Senhor está contigo. Aonde Deus te colocar, a bênção dele está com você. É bem claro, irmãos, é bem nítido na palavra do Senhor isso. Deus estava com Isaque. O próprio Deus disse: permanece na terra que eu lhe disser. Ele estava debaixo de obediência, mas ele foi expulso daquele lugar. Irmão, eu não entendo, eu estou obedecendo, eu estou fazendo a vontade de Deus e estou vivendo rejeições. Eu estou debaixo de uma palavra. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Deus disse que era para Isaque habitar naquela terra. Então Isaque estava debaixo de uma palavra. Isaque estava em obediência. Isaque estava fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que os filisteus começaram a invejar ele. Coisa terrível é a inveja. E tem pessoas que estão sofrendo com este mal chamado inveja. Tem gente que não está suportando ver que Deus te escolheu, ver que Deus é na tua vida, mas o Senhor está dizendo para você hoje: não se preocupa, minha filha, não se preocupa, meu filho, aonde eu te plantar, tu prosperarás, independente se portas se fecharem ou não na tua história, eu estou contigo. Irmãos, a porta que não pode fechar na nossa vida é a porta da graça, é a porta dos céus decando. O que não pode nos faltar é a presença do Senhor. Declare comigo: o que não pode faltar na minha vida é a presença de Deus. O que não pode faltar na minha vida é a presença de Deus. E isso era mais do que suficiente para Isaque. Deus estava com ele. Isso tem que ser mais do que suficiente para você. Deus está com você. Irmão, você acha que mesmo que eu esteja fazendo a vontade de Deus, eu vou passar por rejeições? Claro que sim, irmãos, é Bíblia.
Está aqui na história de Isaac. Isaac estava debaixo de obediência. Ele estava na terra que Deus falou para ele estar. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. O próprio Deus disse a ele: não vá para o Egito, mas fica onde eu designei para você. E no versículo de número 6, vai nos dizer assim, ó: Isaac, pois, ficou em Gerar. Ou seja, Isaac estava no lugar da obediência, estava fazendo a vontade de Deus, estava ali cumprindo a palavra do Senhor, mas estava sendo rejeitado. Chegou uma fase que era o tempo de sair. Chegou uma fase que ele foi expulso. Muitas vezes vai chegar na tua vida o tempo de sair. A porta vai fechar. Ciclos vão se encerrar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a porta que não pode fechar para você é do céu. O ciclo que não pode se encerrar na sua vida é o da caminhada para morar na Nova Jerusalém. Aqui nessa terra nós temos que aprender, irmãos, que muitas pessoas não vão aceitar o que Deus tem conosco, que muitas portas vão se fechar no nosso caminho, que muitas vezes nós vamos ser rejeitados em alguns lugares, mesmo estando debaixo de obediência, mesmo fazendo aquilo que Deus designou. Por intermédio desta palavra, o Espírito Santo está respondendo a corações aqui. Ele está dizendo: Isaac, eu tenho visto que tu tens prosperado. Meu filho, minha filha, eu designei a prosperidade na tua vida. Você está como Isaac. Deus, ele resolveu te abençoar em alguns lugares. Deus, ele resolveu trazer para a tua vida um destaque. Às vezes, irmãos, Deus traz para a nossa vida sem a gente pedir um destaque. Tem pessoas que, se pudessem, irmãos, ficavam escondidinhas ali no seu canto, não aparecia, não gostam de holofote, decando, rabacandaracandaраia, ei, rabaiacai. Mas Deus escolheu você como ele escolheu Isaac. Isaac começou a obedecer, isso começou a causar inveja no coração dos filisteus. E a Bíblia vai nos dizer que a inveja foi tão grande que os filisteus começaram a entulhar todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Ou seja, irmãos, aquilo que era de Isaac, os inimigos, os invejosos começaram a querer prejudicar. Tem gente querendo prejudicar você. Tem gente querendo fechar as portas da bênção. Tem gente querendo anular a palavra de Deus na sua vida, mas hoje Deus diz para você: ninguém anula o que eu já determinei. Eu te escolhi. Isaac era a escolha de Deus. Isaac, irmãos, não era um bajulador de Abimeleque. Isaac não era qualquer um. Isaac era um escolhido. Você está em lugares, Deus te abençoa, Deus te prospera porque você é uma escolhida. Você é um escolhido e Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Não importa quem lhe rejeita, não importa a porta que se fecha, meu irmão e minha irmã. Eu volto a repetir: a porta que não pode se fechar é a porta do céu para você, mas o restante das portas, deixa fechar. Deixa pessoas achar que vão entulhar os teus poços a ponto de você não prosperar mais, porque a vontade dos filisteus era essa. Era para a prosperidade. De Isaac. Tem pessoas querendo parar a sua prosperidade. Tem pessoas que estão achando que o segredo está na terra, mas Deus está dizendo hoje para você: o segredo está em você. O segredo não está na terra. Isaac poderia estar em uma terra de maior sequidão, de uma sequidão extrema, se ele estivesse debaixo de uma palavra. Deus estaria com ele e ele prosperaria do mesmo jeito. Mesmo que pessoas tentem fechar portas para você, tentem entulhar os poços que Deus, o próprio Deus, lhe presenteou, designou para você, as bênçãos dele para a tua vida. Ninguém vai conseguir anular, meu irmão. Ninguém vai conseguir anular, minha irmã. O crescimento de Isaac começou a incomodar tanto que a Bíblia diz que o próprio rei, chamado Abimeleque, ele conversou com Isaac e ele disse: aparta-te de nós. Você já é mais poderoso do que todos os que estão aqui. Inclusive, irmãos, do que o próprio rei. Você está vendo o destaque que uma pessoa que verdadeiramente tem o Espírito Santo e anda na direção que essa pessoa ela tem?
E esse destaque acaba incomodando. E é exatamente isso que está acontecendo na história de pessoas. Tem gente que está se incomodando. E muitas vezes precisamos entender, irmãos, que tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos retirar. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos encerrar alguns ciclos. Não se apegue a lugares, não se apegue a pessoas. A rejeição muitas vezes é um sinal de que Deus não te quer mais ali. A rejeição muitas vezes é um sinal de que Deus tem algo maior para você e você está se apegando àquilo. Deus, ele tem para você Reobote. Deus, ele tem para você bênção sem medida. Você vai ver aqui no versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Deus vai te levar para um lugar de prosperidade. E Deus diz para você, não vai ser um lugar de contenda. Irmãos, Deus não está no meio da contenda. Isaac se retirou, ali tinha contenda. Os filisteus estavam contendendo, estavam se levantando contra ele. Tem muitos lugares que são lugares de contenda, que nós precisamos nos retirar sabendo que Deus não está ali, irmãos. Às vezes os lugares dão sinais, as pessoas dão sinais. E somos nós que insistimos. Deus está dizendo, eu te darei sinais. Quando for para encerrar ciclos, quando for para você sair de alguns lugares, eu, o Senhor, permitirei os sinais chegarem na sua vida. Declare comigo, eu creio que Deus vai me dar sinais e eu vou estar atenta. Eu creio que Deus vai me dar sinais e eu vou estar atento. Só foi aqui a prosperidade, irmãos, de Isaac que incomodou. Isaac trabalhou para ter. Isaac se esforçou. Só você e Deus sabe o quanto você tem se esforçado. Você tem dado o seu melhor, irmãos. Eu estou conversando com pessoas aqui que não têm sido negligentes, não, irmãos. Você tem dado o seu melhor. Você tem se esforçado. Mas existem lugares e pessoas que resolveram te rejeitar. E deixa. Deus, ele sabe como trabalhar. Isaac não ficou se preocupando em permanecer. Isaac não ficou se preocupando com o que seria dele quando saísse daquela terra. Não, não se preocupe com nada. Deus é o Deus que cuida da sua vida nos detalhes. Isaac entendeu, é necessário sair. Versículo 17. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isaac saiu, acabou. É para sair? Estão rejeitando, não estão suportando o crescimento, tá tendo contenda, tá tendo confusão, tá tendo discórdia, tá tendo disputa. Deus não está no meio disso. Isaac entendeu, Deus não está no meio disso. Muitas vezes nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele vai nos dar alguns sinais. Às vezes a gente fica achando que Deus, ele só vai falar naquela profecia, Deus usando alguém, eu falo contigo, batendo o pé, rodando, mas não é. Às vezes ele fala assim, mas a maioria das vezes, irmãos, ele não vai falar dessa forma. Às vezes ele vai falar na rejeição, às vezes ele vai falar na porta fechada, às vezes ele vai falar no problema que se levanta, na batalha, para você entender que aquilo ali não é mais para você, que aquilo ali não pertence mais à tua vida. Por um tempo, Deus tinha um plano na vida de Isaac para que ele habitasse naquele lugar, mas quando chegou o tempo de encerrar o ciclo, Isaac não ficou buscando entender. Não busque entender, irmãos. As coisas de Deus não são para se entender. As coisas de Deus são para vivermos. Nós precisamos aprender a vivermos os propósitos de Deus. Nós precisamos aprender a vivermos os desígnios que Deus tem reservado para a nossa vida. Hoje o Espírito Santo de Deus diz para você, viva propósitos. Hoje o Espírito Santo de Deus diz para você, viva desígnios. Eu, o Senhor, tenho algo maior para a tua história. Eu, o Senhor, tenho algo maior para a tua vida. Os meus planos, os meus projetos, decando, rabacandaracandaraias, são melhores do que os seus. Irmãos, Deus abençoou Isaac. Ele chegou em uma terra, em um lugar onde não contenderam pelo poço. Você vai chegar a Reobote. Você vai chegar em um lugar que o Senhor vai te entregar para você prosperar.
Irmãos, o que é sufocado não prospera, morre. Tem pessoas aqui que estão sendo sufocadas. Sufocadas por pessoas, por situações, por lugares. E Deus está dizendo, tudo que é sufocado não vai ter crescimento, vai ter morte. Estão tentando abafar o seu crescimento. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com Isaac. Estavam tentando parar. E Isaac entendeu. Se eu continuar aqui, eu morro. Se eu continuar aqui, eu pereço. O que Deus tem para mim é maior. Você tem que entender que o que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é melhor. E a presença de Deus é o que não pode faltar na sua vida. Declare comigo, eu creio que o que não pode faltar na minha vida é a presença de Deus. Eu creio que o que não pode faltar na minha vida é a presença de Deus. Olha, Isaac agora prosperando em Reobote. Lugar, irmãos, aonde ninguém contendeu. Lugar aonde ninguém ali se levantou contra ele, não tentou entulhar os poços. Deus está levantando lugares para você estar. Deus está trazendo para você tempos novos. E hoje ele diz para você, por intermédio dessa palavra, eu não erro. Eu não brinco de ser quem eu sou. E eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tinha uma palavra sobre a vida de Isaac. Deus tinha uma aliança com ele. Deus tinha uma aliança com o pai dele. Hoje Deus diz para você, eu tenho uma aliança contigo. E eu não vou te deixar perecer em lugares onde pessoas estão com inveja. Em lugares que estão impedindo o seu crescimento. Declare comigo, Deus vai me tirar de todos os lugares que estão impedindo o meu crescimento. Deus vai me tirar de todos os lugares que estão impedindo o meu crescimento. Eu consigo ver pessoas aqui como uma planta. Aonde o vasinho caqueiro onde coloca a planta está pequeno para você e a sua raiz está querendo crescer. Mas enquanto você estiver plantado nesse lugar, você não vai crescer. Você não vai prosperar. E outra coisa, uma planta, quando ela procura a expansão que ela não encontra e ela está ali limitada, ela acaba morrendo. Deus está dizendo para você hoje, eu prefiro tirar você de alguns lugares, te plantar em outros, do que você morrer, do que você perecer. Porque eu não te chamei para você perecer. Eu te chamei para você frutificar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, te agradecermos, Pai, por essa confirmação. Pessoas aqui, Pai, estão passando por lutas terríveis, e só o Senhor e ela, só o Senhor e ele sabe o que eles estão enfrentando, mas o Senhor é um Deus que é Pai, o Senhor é um Deus que é amigo, que está cuidando, que está protegendo, que está guardando, que está zelando, Pai, pela vida do teu filho, pela vida da tua filha. Tu és grande, Senhor. Tu és fiel, meu Pai. Obrigada porque a tua bênção está nas nossas vidas, Pai. E não está nos lugares, Pai, onde estamos somente. Tem muitas pessoas que acham que a bênção está no lugar, mas não está. A bênção está na nossa obediência. A bênção está na nossa vida, Pai. A prosperidade de Isaac foi porque ele estava debaixo da tua palavra. E aonde ele estivesse debaixo da tua palavra, ele prosperaria. Assim é na vida do teu filho e da tua filha. Aonde eles estiverem debaixo da tua palavra, eles prosperarão. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu creio que está chegando o tempo de Reobote. Está chegando o tempo, Pai, de alegria, um tempo de restauração, um tempo de restituição, um tempo onde os teus filhos vão ter paz em alguns lugares. Obrigada, porque o Senhor está tirando pessoas aqui de lugares de guerra, de tribulação, de adversidade e colocando eles, Pai, em lugar de paz, em lugar de prosperidade, em lugar de bênção. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que isso venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor,
Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Hoje Ele diz para você: fui eu quem te escolhi. Foi eu, o Senhor, quem te separei, e sou eu que tenho uma obra contigo. O teu nome não pode ser apagado do livro da vida. As portas dos céus que não podem fechar para você, mas na terra pode até haver rejeições. Pessoas podem te rejeitarem, podem tirar o seu nome de alguns lugares, mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo aonde você estiver. Tem ciclos que estão se encerrando na vida de pessoas aqui, para que portas novas, maiores, possam abrir na sua vida. Creia que as pessoas estão te rejeitando porque Deus tem algo maior para te entregar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.